Boa noite, pessoal. Tava dando um probleminha para conectar, mas parece que vai dar certo. Já mandei convite para a doutora Ju. Boa noite, pessoal. E Amandinha. Oi, doutora Ju. Acabei de enviar o convite. Já tá chegando aí, Maíla. Tive um probleminha de início da internet. E Laura. Oi, pessoal. Doutora Ju já tá conectando. Vai entrar aqui com a gente na nossa live. Fiquei até um pouco apreensiva de não conseguir conectar, mas ela já tá entrando aqui, a doutora Ju já tá nos aguardando. Ela já me mandou mensagens antes de 8 horas que estaria prontinha nos aguardando. E logo, logo ela já tá entrando aqui. Eu quero agradecer a vocês, né, mais uma vez, por estar aqui na live com a Baby Care. Hoje a gente tem uma live com um tema, às vezes, não tanto conhecido, mais novo, né? Que é disciplina positiva. E tia Leda, Karina, Janete, boa noite. Mas um tema que tem despertado muitas famílias, encantador de se praticar. Eu estou fazendo mentoria online com a doutora Ju e tenho a honra de ouvir a voz dela de segunda a sexta. E é maravilhoso, é transformador quando ela te fala que um grito não te leva, filho, e é lindo. Tenho praticado muito, tenho gostado e quis trazer a doutora Ju para compartilhar. Oi, doutora Ju, Ah, boa noite, tudo bem? tudo bem, Certo? Vânia? Consegui? Ai, que bom. Que medo que me deu de não Seja... conseguir entrar. Oi, gente, que dó. Doutora Ju, seja bem-vinda à nossa live. Eu já estava falando um pouco com o pessoal que tá. É um prazer, né, ter você aqui no Insta da Baby Care. Gente, conheço a doutora Ju pessoalmente, devo uma gratidão enorme a ela. Não sei se ela nem lembra de uma vez que eu precisei de uma consulta com um gastropediatra. Ela Claro queria que ceder a lembro. vaga da filha dela para minha filha, ela nem me conhecia. E deu tudo certo. Eu sou eternamente grata com ela. E assim, doutora Ju tem me falado muito, pessoal, de disciplina positiva. Eu falo que só de ouvir a voz da doutora Ju, você já relaxa. Que E bom, Vânia. Eu não sua voz lembrava desses doce. detalhes, não. Sabe? Eu lembrava, Foi. lógico, de você. Você fez curso comigo também de recém-nascido, né? Mas da Então, consulta da minha filha, que foi a primeira vez que eu tive sim. contato. Você queria ceder a vaga da sua filha, você ligou para o gastropediatra, que eu era do interior, e você queria ceder a vaga, e deu tudo certo. Não precisou nem de você ceder a vaga da sua filha, mas você me falou, eu vou ceder a vaga da minha filha, que tinha coincidência, que ela tinha consulta para atender sua filha. Imagine, isso uma mãe não tem explicação, porque mãe quebra o filho super bem, Que né? bom, Vânia. É um prazer estar aqui com você. É um prazer falar com as pessoas que te seguem, né? Eu falo sempre de disciplina positiva com muito amor, né? Eu falo da parentalidade com muito amor. Hoje é a minha vida, né? A minha vida no consultório, nas palestras, nos workshops. Então, na verdade, eu amo o que eu faço. Eu descobri essa parentalidade positiva, consciente, por causa dos meus filhos, mas espalhei no consultório, precisava espalhar para mais pessoas, essa forma respeitosa de educar, e estou aqui com o maior amor do mundo. Ô, doutora Gil, obrigada. Doutora Gil, conta para nós um pouquinho de disciplina positiva. Quando você fala que descobriu dos seus filhos, eu não me canso de ouvir os seus relatos, mas conta um pouquinho para o pessoal, para eles que não tem um embasamento inicial do que se trata de Sim. disciplina positiva. Porque quando eu falo de disciplina positiva, às vezes eu ouço muito o seguinte relato, é muito difícil, olha, não dá para aplicar disciplina positiva. Dá sim, eu estou vivenciando a disciplina positiva. Então, Vânia, conta na um pouquinho pra verdade, nós. é isso, assim, é muito difícil, na verdade não é fácil, porque é um É revisitar, desafiador. é desafiador, porque é uma mudança de paradigma, é um revisitar da nossa existência, né? Então é um revisitar de nós mesmos, é um querer mudar para mudar o outro e para mudar o mundo.
é simplesmente uma forma respeitosa de educar. Eu vou explicar de onde surgiu. Não é um modismo, não é uma coisa nova. Então, é uma filosofia de origem na psicologia humanista, que desde lá, 1920, então há 100 anos atrás, Alfred Adler e Rudolf Dreikels já diziam que todas as crianças mereciam ser tratadas com respeito. Que a criança aprendia respeito vendo o modo de agir respeitoso do adulto. Então, que o adulto era o modelo, né? Que a criança só aprendia a respeitar sendo respeitada. Dreikels já dizia há 100 anos atrás que todas as crianças precisam de encorajamento, assim como as plantas precisam de água. Que uma criança que não é encorajada, ela fica desestimulada. E por trás de todo mau comportamento existe uma necessidade. Porque todo ser humano nasce com a necessidade de ser amado, de se sentir pertencente. Então, nós adultos temos essa necessidade e as crianças também. Então, é uma mudança de olhar para a criança e é uma mudança de olhar para nós mesmos, né? É um revisitar de alma mesmo. É você entender que você está no mundo e precisa ser amado. Se você não se sente amado, você pode adotar de maus comportamentos. Então, a criança precisa ser vista, a criança que se comporta mal, precisa ser vista como um ser que está pedindo, clamando por ajuda. Ouço muito, Vânia, das pessoas, você pode me interromper quando quiser, tá? Eu ouço muito das pessoas, porque eu começo a falar desse tema, eu não consigo parar. Porque é amor mesmo. Eu sinto hoje que isso muda famílias. Eu vou contar de como começou a minha história e por que hoje eu estou aqui e por que eu falo disso com o maior prazer também. E fico até emocionada de ouvir você falar, gente, é muito lindo. Porque eu me emociono todas as vezes que falo, né? Sim. Porque eu sei que às vezes por um ato bobo, que é esse de estar aqui numa quarta-feira à noite no meu consultório, eu não consigo muito fazer live em casa por causa do agito. Então, eu sinto que se eu tocar um único coração já vai ter valido a pena. Então eu faço com muito amor mesmo. A minha história começou... Eu sempre fui uma mãe autoritária. Eu tenho a natureza... eu tenho isso dentro de mim por causa da minha criação. Não nasci assim, mas fiquei autoritária porque era o modelo que eu tinha dentro de casa. Sempre fui muito amada pelos meus pais, sobrava amor, mas a forma de criar era autoritária. E às vezes permissiva até, né? Que é o que a maioria de nós faz instintivamente porque a gente copia o modelo. Então eu era muito autoritária e quando eu cansava de mim eu era permissiva. E quando eu cansava dos meus filhos, eu virava autoritária de novo. E eu ficava naquele dançar que faz a criança ficar tão insegura, que faz a criança ficar tão sem chão, tão sem destino, né? É aquela coisa da criança que não sabe o que fazer porque às vezes ela pode tudo e às vezes ela não pode nada. E geralmente, os meus filhos viviam de castigo, recebiam recompensas, então eu estava sempre falando, se você fizer isso, eu te dou isso, se você fizer aquilo, eu te dou aquilo outro, achando que eu estava fazendo uma grande coisa. Porque nós, quando fazemos isso, não fazemos por mal. A gente não acorda de manhã querendo bater num filho ou colocá-lo de castigo. A gente não acorda de manhã com essa intenção, mas às vezes a gente acaba fazendo essas coisas e depois se arrependendo. Mas a gente se arrepende e faz de novo. A gente se arrepende e faz de novo. A gente não usa a culpa para mudar. Só que eu me vi numa situação muito desafiadora, que foi quando os meus filhos viraram adolescentes. E eu não tinha mais o controle sobre eles. E eles começaram, um ficou mais rebelde, o outro ficou mais apático. Ele aceitava os castigos, aceitava as coisas que eu impunha, e o outro me enfrentava muito.
O meu filho mais velho se desconectou completamente de mim e o meu filho do meio também. Então, cada um vivia no seu mundo, que hoje é o nosso mal maior, é viver cada um no seu mundo dentro de uma mesma casa, né? Cada um na sua tela de celular, dentro de uma mesma casa. Então, às vezes a gente não troca palavras, não troca conversas, mesmo estando ao lado do sofá, né? No sofá. Então, isso aconteceu comigo. Eu sofri na pele o que é a desconexão com o filho. Não tive nenhum problema mais grave, as pessoas me perguntam isso mais sério, mas tive a total falta de pertencimento, de amor, de acolhimento, né? Os meus filhos viviam, às vezes iam para a escola, já iam para a rua, ficavam o dia inteiro fora. O meu filho mais velho chegou a perder um ano escolar e foi quando eu acordei. Foi quando eu acordei e vi que eu precisava mudar. Que os meus castigos e as coisas que eu fazia com eles não cabiam mais em mim. Não cabiam na pessoa que eu era, né? Não me vestia mais, né? Então eu gritava muito o dia inteiro. Eu era uma louca, na verdade, do grito. Eu era aquela mulher que não queria voltar para casa, que encontrava a paz no consultório, a paz na profissão, no que fazia e o inferno em casa. E aí eu resolvi estudar para ser mãe. E daí veio a grande mudança. Eu conheci a disciplina positiva através dos meus estudos, depois conheci a parentalidade positiva, a educação positivas, que é essa forma de educar respeitosa. A base de toda essa parentalidade, Vânia, é a conexão. A base de tudo isso é o vínculo. É você estar realmente disponível para o seu filho, dando segurança para o seu filho. Porque quando você está conectado, quando você dedica tempo para o seu filho, quando você olha no olho, quando você valida os sentimentos dele, quando você trata ele de forma respeitosa, ele vai cooperar. Ele não vai obedecer, ele vai cooperar, que tem um sentido muito mais profundo, muito mais verdadeiro e que cria relações de significado, que cria relações que realmente valem a pena, que são relações de confiança, que são relações para a vida inteira. Então, continuando a história da disciplina positiva, depois da psicologia humanista, a doutora Jane Nelson, mais ou menos em 1970, começou a fazer grupos de estudo e a publicar vários estudos na área. E ela foi classificando a disciplina, ela deu o nome disciplina positiva, o nome é por causa dela. A disciplina positiva ela tem 5 princípios e 52 ferramentas. Os 5 princípios, o principal é a conexão, que a gente na parentalidade fala o vínculo, que é a mesma coisa, é o estar conectado, é o estar disponível, é o se sentir amado pelo outro, é o se sentir acolhido pelos pais, né? É o sentir que você pode ser o que você é para os seus pais. É o se sentir amado de forma incondicional, né? É aquela coisa que desde o bebezinho, que você sabe muito bem, né? Da amamentação, do olhar no olho, do vínculo que vai se criando e quando eles vão crescendo, vai um pouco se perdendo, porque eles começam a mostrar que eles são filhos reais e não filhos ideais, que nos desafiam a todo instante e que esses desafios, na verdade, são a grande graça da vida, são a grande questão da vida, porque os nossos filhos nos fazem revisitar a nossa alma, nos fazem amadurecer, nos fazem crescer, nos tornam pessoas melhores. É isso. Doutora Ju, continuando da história aí, conta para o pessoal de quando você começou a aplicar a disciplina positiva, que você disse que a primeira mudança que teve foi de você não gritar mais com seus filhos, a briga entre irmãos, a questão que não teve mais agressão física. Conta um pouco disso aí para dar um desfecho para o pessoal entender. Na verdade, eu vou acabar de falar os 5 princípios que eu falei da conexão, mas tem o respeito mútuo, o ser efetivo a longo prazo,
o ensinar habilidades sociais e de vida. Então, a disciplina positiva, ela faz com que aquela criança, a longo prazo, ela seja respeitosa, ela seja solidária, ela seja empática, né? E incentiva as capacidades do filho também. A minha história, Vânia, é o seguinte, assim, eu sentia que a mudança precisava vir de mim. Eu sentia que eu primeiro precisava me autorregular. Eu precisava saber gerir as minhas emoções. Eu precisava canalizar todo o meu cansaço, né? Às vezes as minhas raivas, as minhas frustrações, para coisas boas. E eu não podia mais descontar nos meus filhos. Eu não podia mais extravasar das pessoas que eu mais amava no mundo. Então eu precisei mudar. Eu precisei fazer uma promessa para mim mesma. De nunca mais gritar. Porque o grito é o caminho mais rápido para a desconexão. A gente fala hoje que os gritos são as novas palmadas, né? Então o grito interrompe um sentimento, afasta os corações, faz aquela relação ficar com um vazio, porque é desrespeitoso. A gente não grita com os amigos, a gente não grita com os nossos pais, a gente não grita pro nosso companheiro, mas a gente grita com os nossos filhos, que são os seres humanos que mais precisam do nosso exemplo, né? Se nós que temos o cérebro todo evoluído não conseguimos nos controlar, não tem como exigir isso das crianças, porque elas realmente não têm essa capacidade, porque o cérebro não está desenvolvido. Então eu falei, a partir de hoje, eu nunca mais grito. E Vânia, eu nunca mais gritei. É uma força que veio de dentro mesmo. Eu falo com as minhas mães que me seguem, que fazem mentoria, que fazem meu curso, para começar de uma promessa, né? De uma promessa para você mesmo, de autotransformação, de autocuidado, de autorregulação. Você precisa pensar que você é o exemplo na vida daquelas crianças. E que você precisa respeitar aqueles seres humanos. E tudo mudou quando eu parei de gritar. Tudo mudou. Porque eu senti que eu me senti capaz de fazer a mudança que eu queria. Meu marido se surpreendeu muito. Porque, imagina, ele tinha uma mulher que gritava todos os dias e passou a ter uma pessoa que não gritava mais. Eu conseguia, todas as vezes que eu me deparava com situações desafiadoras, principalmente com briga entre irmãos, que era o auge em casa, né? E os ciúmes entre irmãos, e a desobediência, o desrespeito entre eles, me tiravam do sério. Eu sentia que eu era uma péssima mãe. Eu me sentia frustrada. E eu gritava, porque quando eu gritava, eu assustava. E quando eu assustava, eles paravam. Até um belo dia que isso não funcionava mais e que eles começavam a gritar mais alto que eu. E que eles viravam para mim com uma cara de ódio e falavam que não iam fazer o que eu estava mandando. Que eu podia gritar o tanto que eu queria, que eles não iam fazer. E aqueles olhares de desprezo dos meus filhos que me faziam cair na real, de que realmente eu precisava mudar. E foi tão importante isso, de que realmente quando eu parei de gritar, os meus filhos me olhavam com muito mais respeito. Primeiro porque eu me colocava no lugar deles, eu usava de empatia, então eu me colocava no lugar deles e conseguia não gritar. Todas as vezes que eu saía do sério, eu ia para o meu quarto, respirava fundo, né? A gente sabe na neurociência, Vânia, que a gente precisa mais ou menos de 90 segundos para acessar o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo bloqueio das ações que vão, né? Então a nossa consciência, a nossa racionalização vem ali do córtex pré-frontal, que é formado mais ou menos por volta dos 25 anos. Então os nossos filhos não têm essa capacidade de autorregulação que nós temos. Eles só começam a ter quando seguem modelo, né? Então eu falo que a gente
Usa o nosso cérebro primitivo quando a gente se sente ameaçado, mas se a gente se recolher, respirar fundo, a gente consegue acessar, né, essa parte da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, e a gente consegue escolher as nossas ações. E isso é libertador. Quando você tem um sentimento, então você tem um sentimento, mas você escolhe o que vai fazer com ele. Eu sinto raiva de você, mas eu não vou agredir você. Eu vou para o meu espaço e vou voltar melhor. Porque você está me agredindo, eu não preciso te agredir de volta. É mais ou menos isso. Doutora Ju, tem uma pergunta aqui já. E quando o filho grita com você, qual a reação temos que ter? Na verdade, a gente sempre tem que lembrar que as crianças, elas não estão habilitadas a sofrer frustrações. Então, a gente precisa entender que eles vão sofrer frustrações. A partir de 8 meses de vida começam as frustrações. Que é quando começa aquele iniciozinho de birra, que depois para e depois volta com força total com 1 ano e meio, 2 anos, e que se prolonga até 3 anos e meio. Então, tem uma explosão emocional e o filho grita. Quando o filho é pequenininho, não tem muito o que fazer. É dar exemplo, né? É falar baixinho, olhar no olho e falar: filho, não grita com a mamãe. Quando a criança já está maior e ela já tem consciência, então por volta de 4 anos, 5 anos, você pode falar baixinho: filho, eu sei que você não está conseguindo se controlar, eu sei que você está com raiva, mas a forma de agir respeitosa é falando baixinho. A mamãe não grita com você, por que você vai gritar com a mamãe? E acaba que eles podem continuar nessa coisa do grito até os 6, 7 anos por causa da falta de controle. Se você se controlar, Vânia, eu garanto, quando a gente se controla, os nossos filhos começam a se controlar. E é lindo também quando eles gritam com a gente. Olha para você ver, é lindo quando eles gritam, mas eles ao mesmo tempo, eles percebem que foram desrespeitosos e eles imediatamente pedem desculpa. Às vezes a gente vai falar: filho, não grita, eles já sabem: desculpa, mamãe. A minha filha de 6 anos, hoje ela perde o controle algumas vezes, claro, ela é uma criança. E quando ela grita, imediatamente ela me pede desculpa, me pede perdão. Sempre lembrando que esse grito é uma explosão emocional. Então, ele grita para manifestar a frustração. E você pode ensinar: filho, eu sei que você está com raiva, eu sei que você está com sono, eu sei que você está com fome, mas a gente não precisa gritar para conseguir as coisas, né? A gente não deve ceder também. A gente deve explicar, acolher, mas pronto. Né? Uma coisa que você fala muito, quando a doutora Ju fala muito, gente, é do exemplo. É da questão, quando essa criança grita, se o pai corresponde com o grito, então o exemplo que a criança está tendo é do grito. Então, que a gente, ela fala muito na mentoria, quando o filho grita e fala baixinho, você encontra a paz. Então, a hora que ele exalta a voz, fala mais alto, a gente não corresponde com o grito. E sim, fala um tom de voz bem baixinho, e ele percebe que foi ele que gritou, e ele não foi correspondido com o grito. É isso. Na verdade, se a gente, eu represento, tem uma pergunta bem bacana aí de adolescente, vamos ver se eu guardo aí, como me conectar com um adolescente calado e introspectivo, depois eu vou responder. Então, eu vou representar o cérebro, dá dando para ver minha mão aí direitinho, Vânia? Tá, né? Então, vou representar o cérebro na palma da mão. A gente tem o tronco cerebral, a amígdala, que é responsável pelas nossas memórias, o córtex e o córtex pré-frontal, que é o neocórtex. Então, quando a gente está irritado, nervoso, e as crianças também, a gente acessa o cérebro primitivo, que é o cérebro reptiliano, que é aquele que serve para a gente nas situações estressantes ou de medo, né, de estresse, você foge ou ataca, né, as situações de perigo. Então, quando a criança está passando uma frustração, ela acessa o cérebro primitivo dela. E ela não tem ainda o neocórtex formado. Então, ela vem gritando, berrando e às vezes até agressiva.
Se o pai vem da mesma forma, o espelho que ela tem, o modelo que ela tem, é um pai que grita, que berra também, que está sem controle, então ela vai continuar cada vez piorando e o pai também. Se você vê aquela criança gritando e chegar de forma controlada, respirar fundo e falar, filho, dessa forma não é respeitoso. Lembra como o papai está te ensinando? Essa criança, ela vai, com o tempo, modelando, porque ela tem neurônios espelho, então ela vai repetindo o comportamento da pessoa que ela mais admira e que está lá controlada, tentando controlar o comportamento dele. Então começam a conversar e a falar mais baixo, a não agir de forma tão intempestiva, tá? Apesar de que sempre, Vânia, eu falo, a gente precisa estudar o desenvolvimento dos nossos filhos. O que é normal na idade de 1 ano, o que é normal na de 2 anos, 3 anos, para a gente não classificar como mau comportamento, por exemplo, uma birra aos 2 anos. Uma birra aos 2 anos não é um mau comportamento. Uma mentira aos 5, 6 anos não é um mau comportamento. É um comportamento apropriado para a idade. E a gente precisa, como pais que estudam para ser pais, saber essas etapas de desenvolvimento para entender. O meu filho está fazendo o que todos os filhos fazem, né? O adolescente que eu vou responder aí. Esse adolescente está agindo como um adolescente típico ou ele está fazendo um mau comportamento para me mostrar que ele não está se sentindo amado? Porque a gente sempre tem que pensar, se ele está adotando maus comportamentos, ele não está se sentindo amado. Comporta mal na escola, é porque não está se sentindo amado e querido na escola. Comporta mal em casa, não está se sentindo amado em casa. Então é muito importante que a gente classifique isso. Porque a birra não é um mau comportamento. O colocar o dedo na tomada não é um mau comportamento para uma criança de 1 ano. O subir nos móveis não é um mau comportamento para uma criança de 3 anos. É um comportamento normal para a idade, né? Então a gente precisa classificar isso para a gente poder saber também abordar aquela criança. Que a gente chama na parentalidade de parentalidade proativa. Você estudar o desenvolvimento do seu filho para que você consiga ter uma empatia real com ele, né? Uma empatia de um adulto entrando no mundo infantil, no mundo da criança, sabendo que aquela criança não sabe se expressar e ela se expressa da forma que ela consegue. Então isso é muito importante. Eu gostaria de responder a pergunta da mãe do adolescente. É muito importante, eu não perdi o nome dela. É muito importante saber. Aqui, doutor. Como conectar com um adolescente mais calmo e introspectivo? Isso. Érica, na verdade, a maioria dos adolescentes passam por essa fase, eu não sei a idade exata, passam por uma fase mais introspectiva, de ficar no quarto, de ficar no mundo dele, e tá tudo bem. Na verdade, é uma atitude típica, é um comportamento típico do adolescente, porque ele está se afastando um pouco dos pais para encontrar os pares, encontrar os iguais. Como você se conecta com o seu adolescente? Gente, guarda isso e escreve num caderninho, porque isso é muito importante. A partir dos 9, 10 anos, conecte com seu filho. Adolescência hoje é de 10 a 20 anos, que a gente classifica, mas a partir de 9, que é uma pré, né, que na verdade está saindo aí da segunda infância, então entrando nessa fase aí da adolescência inicial, né, que é a adolescência pré-puberal, faça a cola com seu filho, né? A Magda Gomes Dias, da Parentalidade Positiva, fala da cola. O que é essa cola? Encontre coisas que você faça em comum, encontre coisas que ele goste, que você também vai fazer com ele. Então, ele gosta de um tipo de música, aprenda a gostar desse tipo de música, ou você ensina para ele a gostar da música que você gosta. Ele gosta de séries, vai assistir série com ele, tenta pelo menos. O adolescente, a conexão com um abraço ou com um toque também é muito poderosa. Então aquele adolescente que está lá tenso, parado no sofá, a mãe só senta do lado, encosta a mão dela na mão dele. E sente, sabe? E faça perguntas curiosas, não perguntas invasivas. Não investigar a vida do filho, mas falar, filho, como foi seu dia hoje? A mamãe te ama, quer saber tanto assim, como você está se sentindo, como você está. Às vezes ele não vai responder, mas ele sabe que você fez uma pergunta porque o ama, né? E procura fazer coisas que ele gosta de fazer, assim. Ele gosta de futebol? Vai estudar futebol. Ele gosta de jogar vôlei? Vai estudar vôlei, para você ter conversa com ele.
E o mais importante lembrar, eles ficam no mundo deles, eles se afastam um pouco, mas se eles encontram amor em casa, acolhimento em casa, eles voltam. Eles voltam porque eles sabem que o amor está ali, né? Então eles precisam da independência, da identidade, de explorar o mundo, mas eles sabem que dentro de casa é o ambiente acolhedor, é o ambiente que eles sabem que eles podem confiar. Lindo. Doutora Ju, estão pedindo aqui indicação de livro para estudar as fases do desenvolvimento de cada criança. Essa questão das fases de cada criança, você fala na palestra Criação com Afeto? Na verdade, eu estou fazendo um material bem bacana para isso, sabe? Eu estou fazendo um material que vai ser bônus, eu vou dar para o pessoal da mentoria, do curso, e vou disponibilizar também nas minhas redes sociais, muito em breve, porque é uma coisa que todo mundo pergunta. Tem vários livros de desenvolvimento infantil muito bacanas. Eu gosto muito de uma coleção que chama Compreendendo, porque aí você tem Compreendendo o seu filho de 1 ano, Compreendendo o seu filho de 2, de 3, de 4, é da clínica Tavistock. Então uma coleção maravilhosa, mas é difícil de achar, sabe, Vânia? A gente consegue na Amazon, às vezes em algumas livrarias, assim, leitura eu nunca achei, mas é um livro bem bacana, mas eu estou fazendo um resumão disso tudo. Tem um livro da Magda Gomes Dias também, que eu gosto muito, que é Crianças Felizes, que dá um resuminho também, até 6 anos, mais ou menos, do comportamento para cada idade. Mas, enfim, eu estou preparando um material bem bacana, bem completo, com a minha experiência no consultório, minha experiência de pediatra e minha experiência também estudando educação de filhos, criação de filhos. E vai sair em breve. Doutora Ju, conta para o pessoal da live o que é a novidade que você tem para contar para nós, senão nós vamos encerrar e nem vai ter tempo de falar da novidade. Já está acabando o tempo, não, né? Não, está faltando 20 minutos. Porque eu falo muito. Na verdade, eu vou estar aí com vocês no dia 13 de julho, né, Vânia? 9 horas da manhã, vai ser um sábado, Isso. às 9 horas da manhã. Eu vou estar aí fazendo uma palestra para vocês, vai ser uma palestra linda, eu tenho certeza. Quero todo mundo presente. Vou estar falando de tudo isso e muito mais, tá? Então, Vânia me convidou. Vânia é linda mesmo. Ela tem essa preocupação com espalhar coisas boas, né, Vânia? A gente precisa. Doutora Ju, tenho despertado muito disciplina positiva, tenho estudado muito. Eu estou fazendo a mentoria online da doutora Ju, pessoal. Ela deve abrir outra turma julho ou agosto. A mentoria online será de segunda a sexta, a gente recebe o WhatsApp com áudios dessa voz linda, doce, meiga. E ela tem dever de casa para nós, ela nos dá reflexão. E ela trata de... Aí ela fala de adolescente, a gente já preenche para ela, né? O questionário, qual que é a idade do filho, o que é a nossa dificuldade, como que tá tendo. E outro dia eu brinquei com algumas amigas que isso tem que me mudar né, até a vida 2. Meu marido tem um perfil muito tranquilo, eu sou mais explosiva. E aí ele cala quando às vezes a gente fala alguma coisa, ele não me responde. E eu ficava doidinha para brigar, queria resolver logo. E agora eu aprendi. Outro dia ele falou algo que eu não gostei, eu fiquei na minha, tranquila. Ele percebeu, porque no fim do dia falou assim, você desculpa, hoje eu falei com você o que não precisava tal. Eu falei, gente, olha para você ver. Foi tranquilo, eu não fiquei lá ansiosa, discutindo, não perdi o tempo com isso. E eu falo que a disciplina positiva, ela muda tudo, né? É bem bacana. Muda tudo. E a doutora Muda Ju muito o relacionamento de casal, né, Vânia? Porque, na verdade, a gente começa a olhar para as pessoas de outra forma. Eu também eu tenho um marido sempre muito tranquilo, até eu ficar mais tranquila que ele. Então, na verdade, a gente não tem poder de transformar as pessoas, mas a gente tem poder para inspirar as pessoas. Então, meu marido também era autoritário e hoje ele está tentando se controlar. Para ele está sendo um pouco mais difícil, porque ele muda muita feição. Eu acho que eu também era assim antes. Então, aquela coisa de enrugar a testa, de estufar o nariz assim de raiva, sabe? Então, os meus filhos já assustam, mas eles já conseguem falar para o pai: pai, não precisa falar assim. Você pode falar de um jeito mais respeitoso. E isso é lindo. A minha filha, ela acabou que a gente ensina muito sobre emoções para ela. Então, ela sempre fala muito o que ela está sentindo.
Então ela fala quando não está agradando, e ela fica sentida, ela fala, pai, por que você está falando assim comigo? Você não é disciplina positiva, né? Tenta se controlar. E isso vai nos ensinando muito, ensinando Mas ele que... vai melhorando, ele não é nosso colega da mentoria, que você disse. Aham, com certeza. Na verdade, o grande segredo é esse, Vânia, assim, na verdade, entender que às vezes as pessoas fazem as coisas não para nos atingir, mas porque estão passando por alguma dor, né? A gente precisa olhar para a criança desse jeito, porque se a gente continua olhando para a criança com mau comportamento como uma criança má, a gente vai isolando essa criança e essa criança cada vez se sente menos amada e mais excluída e os comportamentos vão só piorando. Se a gente muda esse olhar para essa criança que nos desafia e acolhe essa criança e mostra para a criança que ela é amada, tudo muda muito rápido. Eu costumo falar uma coisa muito importante também, que os nossos filhos, eles nascem nos amando incondicionalmente. Os nossos filhos nos amam de forma incondicional. Qualquer tipo de mãe que você escolher ser, esse filho vai te amar. Só que a gente não tem isso pelos nossos filhos. A gente, infelizmente, tem o filho idealizado e tem o filho real. E a gente precisa aprender a amar o nosso filho real. Porque às vezes os nossos filhos não nos puxaram, não puxaram o nosso marido. Às vezes eles têm características que a gente abomina. E a gente precisa aprender a respeitar, acolher e tentar moldar de alguma forma, né? Então isso é muito importante, porque quando os nossos filhos se sentem amados de forma incondicional, tudo muda. Eu falo na minha mentoria também das 5 linguagens do amor, que é muito importante você conhecer a linguagem de amor do seu filho, porque às vezes você fala eu te amo para ele todo dia, mas a linguagem de amor dele é outra, né? É o tempo de qualidade, são as palavras de afirmação. Então é muito mais fácil, o caminho fica muito mais suave e mais rápido quando você atinge aquela pessoa pela linguagem de amor dela, né? Então fica tudo mais suave, mais fácil. A disciplina positiva tem as 52 ferramentas que eu falei, e essas ferramentas são aplicáveis para a gente poder estar sempre praticando os princípios. Então, tem uma literatura muito grande, a Jane já tem os livros traduzidos para o português, né? Que é Disciplina Positiva de 0 a 3, Disciplina Positiva para Adolescentes, o Disciplina Positiva da Capa Amarela, que é o geral, tem um baralho com as 52 ferramentas. E eu acabei, assim, estudando muito a disciplina positiva, acabei também fazendo certificação em parentalidade positiva, que é o modelo Magda Gomes Dias, que é de Portugal, que fala exatamente desses princípios também, mas fala muito de autorregulação, de autocuidado, de inteligência emocional, dessa coisa em vez de ficar mandando o filho o tempo todo e ficar falando o tempo todo, né, a gente escutar o filho. Né? Perceber o filho, fazer perguntas curiosas, em vez de mandar, perguntar, né? Ser respeitoso mesmo e ensinar para os nossos filhos a lidar com sentimentos. Doutora Ju, aquela frase que eu sou encantada com ela, que você disse que quem diz que para esse filho se sentir melhor, a gente tem que colocá-lo na pior quando às vezes a questão do castigo, do grito. Então, às vezes, é quando você sempre explica. Pode falar. Pode falar, doutora. A doutora Jane... Fala você. Tá. Que às vezes a gente acha que punir o filho, ele vai corrigir. Então, quando a gente às vezes pune de uma forma que o deixa magoado, que não foi de forma empática, ele se sente pior. Claro, né? Nós também não queria que, por exemplo, o meu colega, o meu chefe, alguém gritasse comigo. E sim chegasse conversando. E às vezes a gente vai gritando com o filho, com o intuito de que ele se sinta melhor, e nós estamos colocando ele sempre para pior. Sim. Na verdade, foi super importante você falar isso. Tem tempo para eu explicar, né, essa coisa do castigo? Tem, não tem? Tem, 15 minutos ainda. Tem. Na verdade, a doutora Jane fala muito isso, assim, a frase é dela. Quem teve a infeliz ideia de que para uma criança se comportar melhor,
antes precisamos fazê-la se sentir pior, né? Por que a gente acha que com castigo a criança vai melhorar o comportamento? Hoje, todos os estudos que a gente tem sobre castigo, a gente vê que realmente ele não funciona a longo prazo. Então, a gente, por falta de opção, por não conhecer outra forma de educar, a gente muitas vezes adota o castigo. Porque a nossa intenção é ter filhos do bem. A nossa intenção é ter filhos respeitosos, é ter filhos educados, é ter filhos que se comportem, né? E a gente quer prepará-los para o mundo. E a gente acha que o castigo soluciona. O castigo funciona a curto prazo e por pouco tempo, né? Quando esses meninos crescem, o normal é que esse castigo pare de funcionar ou que você tenha que cada vez aumentar mais o castigo para isso funcionar. Então, isso é péssimo. Então, o que a gente fala? O castigo, ele tem algumas consequências. Ele pode fazer a criança ficar mais rebelde, vingativa, apática, né? E revoltada às vezes. Se você parar para pensar tudo que você pensava quando ia para o castigo, quando era pequeno, né? Você acha que realmente o castigo te ensinou alguma coisa? Né? O castigo te fez assim, meu pai é um saco, meu pai é muito chato, por que meu pai está fazendo isso comigo? Eu vou fazer pior da próxima vez, né? O que eu estou fazendo aqui? Porque muitas vezes o castigo, Vânia, não tem nada a ver com o que eu fiz de errado. Então a criança não consegue relacionar. Eu estou de castigo, eu não estudei, tirei nota baixa e vou ficar 2 semanas sem celular. Ele não consegue relacionar, né? Eu vou ficar sem ir à festinha do colega. Então a gente fala na disciplina positiva e na parentalidade positiva que existem as consequências naturais, que são as consequências da vida, né? Que são, se você não estudou, você vai tirar nota baixa. Em vez de você ser aquele pai, tá vendo? Te falei. Quantas vezes eu mandei você estudar? Você pode chegar para o seu filho, ser de forma respeitosa, fala, filho, como que eu posso te ajudar? Essa nota realmente não está bacana. O que a gente pode fazer para melhorar? Quantas horas você acha que precisa estudar por dia para que essa nota seja boa no final do mês? Quanto tempo você acha que precisa? Então vamos fazer os nossos combinados? Então precisa de combinados, precisa de rotina, né? Então a casa de disciplina positiva não é uma casa permissiva. A permissividade ela é terrível também para os meninos. Eles ficam sem segurança, né? Sem chão. E as crianças precisam de segurança e de margem para que elas explorem o mundo. Porque nós somos os adultos que vamos coordenando, né? Eu falo que a gente pode ter uma autoridade amorosa, uma autoridade empática. Então a gente pode ser a pessoa que guia sem ser a pessoa que poda. A pessoa que está ali falando por aqui vai, por aqui não vai, faz isso, não faça aquilo. E mostra para aquela criança, eu só te sugiro e só faço isso para ser seu guia, porque eu já vivi mais que você, filho. E porque você está aqui na minha casa hoje, né? Deus te deu para eu poder te educar. Né? Você está aqui hoje para ser guiado por mim. Então eu preciso preservar a sua segurança. Se você não quiser fazer aquilo que a mamãe e o papai estão falando, você está se arriscando a consequências. E essas consequências podem ser muito dolorosas. Mas eu sou seu colo. Eu sou seu colo. Eu sou sua raiz. Eu sou seu acolhimento. Então você errou, filho. Eu vou te acolher. Eu vou te abrigar. Eu vou te consolar. Mas o que eu posso falar é que é melhor esse caminho do que esse. Porque quem escolhe os caminhos são eles. Não adianta, né? Na infância a gente ainda consegue um pouco de controle. Mas na adolescência vai depender muito da base. Vai depender muito do que você plantou. Eu falo a Elisama Santos, que também é uma pessoa linda que eu super admiro. Ela fala, não plante melancia e queira colher laranja, né? Não plante limão e queira colher melancia. O que você plantar é o que você vai colher. E o plantio é diário, o adubar a terra é diário, cuidar daquela planta é diário, cuidar daquele filho é diário, né? A conexão é no dia a dia. Precisa de consistência, precisa de persistência. Precisa de estar ali, olhando para o filho, encorajando o filho.
observando o bom comportamento, não só o mal. A gente precisa parar com essa coisa de só olhar para o filho quando ele se comporta mal. A gente só olha para o filho quando ele morde, quando ele tira nota baixa, quando ele faz uma coisa errada na escola, quando ele abusa do álcool, quando ele usa droga. A gente volta todo o olhar para ele e esse filho pensa o quê? Assim eu sou amado. E eu vou repetir esse comportamento. Porque assim meu pai larga o celular, para de trabalhar e volta o olhar para mim. Então é isso que eu preciso fazer. Porque a gente precisa lembrar, todo ser humano precisa se sentir amado. Todo ser humano precisa se sentir pertencente. E essa é a grande questão da vida. Gente, a doutora Juna, ela explana muito bem. A gente poderia ficar aqui, ó, noite, E eu noites e falo pouco, né? noites. Mas fala que ninguém está cansado. Eu recebi uma mensagem acima aí de mamãe que não sabe por acaso que entrou aqui no Insta, mas que as palavras estavam sendo para ela. Então, que ela agradecia de estar aqui, que estava falando para ela. Eu ouço Pessoal, isso, Vânia, todos os dias. Parece que as suas palavras são para mim, porque somos humanas, né? Temos muitas falhas, temos muitos defeitos, eu tenho muitos defeitos. O que eu quero é ser uma mãe suficientemente boa, eu não quero ser uma mãe perfeita. E eu quero que todas vocês sejam suficientemente boas, o melhor que vocês podem ser. Né? Esse é o caminho. Né? A gente não precisa pensar no fim, a gente precisa pensar nesse caminho, que é um caminho lindo que a gente está construindo na educação dos filhos. Não há forma mais radical de mudar o mundo do que transformar a educação dos nossos filhos, do que mudar o como a gente educa os nossos filhos. E a gente precisa acolher todas as mães. Eu já fui a mãe autoritária, eu já fui a mãe que grita, e eu estou aqui hoje chamando essas mães para mudarem o comportamento, porque isso é muito poderoso. Transformar a casa num lar, transformar a casa num lugar que você quer voltar, que você quer estar. Isso não tem preço, né, Vânia? Isso não tem preço. Dia 13 de julho, então, eu vou estar aí falando tudo isso com vocês e mais, que eu não consigo parar de falar. Se vocês quiserem me seguir, entrar no meu site www.julianafrancopediatra.com.br, no Instagram Juliana Franco Pediatra, e tem uma mentoria e tem um curso online também. isso. Gente, e as inscrições para o curso da doutora Ju serão abertas dia 27 de maio. Já vai ser no meu site, que deve ficar pronto esse final de semana. E a gente terá o primeiro lote, valor promocional, então vocês ficam de olho, que já consegue com um precinho melhor. Será no auditório do Cicobi Monte, é um auditório bacana, tem elevador, então a gente não vai ter questões de escada, caso tenha alguma gestante, mamãe com bebê pequenininho, às vezes alguma vovó. Então, É importante, Vânia, falar que a palestra é para filhos de todas as idades. Eu amo quando as avós vão, eu amo os avós, as avós, os tios, todo mundo lá. Os avós se emocionam muito na minha palestra, então as grávidas deveriam ir já para preparar. As de bebê pequenininho, como que eu vou aplicar a disciplina positiva no bebê pequenininho? É desde pequenininho mesmo, né? Isso será no sábado, 9 horas da manhã, então no dia 13. Essa queridíssima doutora Ju vai estar aqui conosco. E, doutora Ju, mais uma vez, obrigada pela live. Gente, vocês se não seguem, quem já segue sabe que a agenda da doutora Ju é extremamente lotada, cheia de cursos, de compromisso. Então, assim, eu fiquei muito grata e honrada quando ela aceitou o convite da live e teve uma disponibilidade na agenda dela por estar aqui. Como ela disse, ela terminou o consultório, foi em casa, voltou para o consultório e agora que ela retorna para casa. E Isso. o propósito dela de transformar famílias é muito lindo, porque ela poderia muito bem estar lá na casa dela e não estar aqui plantando a sementinha de disciplina positiva conosco. Eu vou contar os segredos, tá, gente? Porque assim, a gente precisa de consistência, a gente precisa ter um segredo que é 15 minutos por dia, assentado no chão com o filho, olhando no olho dele, com o telefone desligado, 100% presente, e isso faz milagres na nossa vida, no nosso relacionamento, tá? Eu vou estar aí com muito amor, Vânia. Na verdade, você é uma pessoa linda, né? Dá pra ver no seu olhar, né?
Esse Vamos compromisso nos também. encontrar em junho no Congresso da Mami Bem. Sim, em junho. E a palestra é 13 de julho, né? Então, para todo mundo Isso, saber, um é mês 13 de depois. julho, um mês depois. Vai ser lindo, eu tenho certeza, né? Então a gente vai ser muito bacana. Eu tenho certeza. Tá, joia. Muito obrigada, Doutora viu, Ju, a Vânia, pelo gente tem mais convite. 5 minutinhos. Tem mais alguma coisa que você queria contar, explanar? A gente tem mais 5 minutinhos. Mas eu posso falar assim, deixa eu contar para vocês assim, 3 segredos de conexão com os filhos, tá? Claro, Para vocês claro. se manterem conectados com os filhos. O primeiro é esses 15 minutos exclusivos para o filho, para cada filho, tá, gente? É muito importante. Então você assenta no chão e faz o que o filho está te propondo a fazer. Brinca como ele quer brincar. Pode ser dançar, correr, pular, imitar macaco, com os adolescentes, sentar para conversar, ficar de mão dada, ficar agarradinho, o que for. 15 minutos todos os dias. O outro é sempre ouvir, escutar. Escutar o que eles têm para nos dizer. A gente sabe falar, mas a gente sabe pouco escutar, né? A gente tem curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Como eu não lembro agora quem disse essa frase, mas assim, realmente o escutar, a gente tem a mania de escutar as pessoas e querer salvar, né, Vânia? Então a pessoa fala de um problema, a gente já quer dar um conselho, a gente já quer dar o salvamento, e na verdade, a salvação, na verdade, não é isso. A gente precisa aprender a ouvir. Ouvir, porque o ouvir, quando a pessoa tem disponibilidade de te ouvir, você já se sente amado, né? Então, essa é a segunda coisa. Falar menos e ouvir mais, tá? E uma outra coisa muito poderosa é a generosidade. Generosidade é você dar o seu tempo precioso para o seu filho, tá? E além disso, além dessa generosidade de dar o seu tempo precioso, mesmo que você não goste de fazer alguma coisa com ele, aprenda a ser humilde, a sentar lá com ele e ver o que ele tem para te propor e tenta fazer aquilo. Aprenda a gostar do que seu filho gosta, né? Ser pai e ser mãe não é fácil. Precisa de dedicação diária, né? A gente precisa sair do mundo virtual e vir para o mundo real. Os nossos filhos hoje estão sendo educados por pessoas que a gente nem imagina, na tela. Então a gente tem que abrir os nossos olhos, né? Se eu posso dar um conselho para vocês, não coloquem televisão no quarto dos filhos. Deixa a televisão só na sala, para que a família fique junto, para que as coisas que vão ver ali seja junto, né? Faça reunião familiar, sente todo mundo na mesma mesa, joguem jogos de tabuleiro, né? Os jogos de tabuleiro são maravilhosos para conexão. Montem quebra-cabeça com os filhos de vocês, tá? Comprem quebra-cabeça para cada idade. Vamos brincar. Vamos brincar na hora do banho, vamos brincar na hora de alimentar, vamos contar historinha para eles. Essas histórias que a gente conta da nossa infância ficam cravadas no cérebro das crianças para sempre. Isso, gente. É emocionante de ver a doutora Ju, que eu gosto muito dela, é que ela teve, né, essa experiência de disciplina positiva, ela é mãe e ela, é claro que todos são humanos, mas quando ela se emociona, nos conta que ela está fazendo com amor, com carinho, que o desejo dela é levar informação. E quando você fala que se uma pessoa que se estiver assistindo essa live, né, já conseguir mudar um pouco o pensamento, mudar o lar, eu tenho certeza, né, que as sementinhas serão mais plantadas, a gente só está tendo feedback positivo, o pessoal agradecendo, e são muitos mais que umas sementinhas plantadas aqui, doutora. Que bom, Vânia. Assim, é missão cumprida, né? É propósito de vida. Claro. O E a propósito doutora Ju, precisa tocar a vida do outro, né? Tocar a vida do outro é maravilhoso. quando a doutora Ju disse no início que estava com receio de não conseguir, gente, eu falava, não acredito que eu não vou conseguir conectar. Aí eu tentei pelo Wi-Fi, eu tentei pelo 3G, e eu vi que já era 8h04, calma, aí eu fiz uma oração, falei, vai dar certo. E foi, deu, mas não poderia deixar de acontecer essa live para que essa mensagem, né, fosse transferida para vocês
e que tocasse um pouco mais em relação da disciplina positiva, dessa forma empática, de educar. Às vezes muitas pessoas acham, eu vi outro dia, a disciplina positiva é só passar a mão na cabeça do filho. Não, não é. Você também será firme. Mas a doutora Ju nos explica e nos norteia como ser firme e generoso, né? Não Firme só e como gentil. gritar ou não... Firme e gentil, verdade. Não só como gritar ou só passar a mão na cabeça, né? Tal, digamos assim. Mas ser firme e gentil. E, acima de tudo, empáticos. Isso Quando mesmo. ela fala, a minha filha é bem, né, ela é mais tranquila, mas eu falo, eu alterava a voz, eu não altero mais. E é nítido, aí eu falo baixinho para ela, e ela, eu falo assim, por que você tá gritando? Mamãe grita com você? Não, não, não. Ela já muda na hora, ela tem 4 anos, então eu não grito mais com ela. E eu falo muito baixinho. E assim, eu tenho visto muitas mudanças, muitas melhores. A nossa conexão está bem qualificada, né? E só de não ter gritos, porque eu grito, quem é mãe sabe, você grita e se arrepende logo depois, mas faz de novo pela explosão. Isso. Eu falo que quando eu fico sabendo dessas histórias de respeito às crianças, Vânia, tudo passa a valer a pena. Claro. Porque saber que as crianças estão sendo respeitadas e Uhum. olhadas como precisam ser olhadas, isso não tem preço, né? Cada criança que deixa de apanhar por minha causa, cada criança que passa a ser respeitada por minha causa, entre aspas, eu sou instrumento dele, Claro, claro. isso não tem preço. Né? É lindo. Gente, a live vai ficar salva aqui no Insta da Babycare por 24 horas. E então a doutora Ju estará aqui no dia 13 de julho, no sábado pela manhã, em Santo Antônio do Monte, mas toda a região, né, está convidada. E eu tenho certeza que será lindo, será muito emocionante. E assim, eu vou ficar muito contente de ter a honra de doutora Ju aqui na minha cidade. Aliás, nós tentamos vir antes, né, doutora Ju, mas essa agenda tá complicadíssima. Tá, Então, vim ela Vânia, agora, em olha, tá maio. difícil. Mas eu Essa vou com o agenda, maior gente, amor, tá tá? quase... Eu vou com o Claro, maior eu sei, amor, eu sei. viu? Quase Vou, que pegar a senha mesmo. Doutora Ju, não esquece. Mas ela estará aqui 13 de julho, se Deus vou quiser. tá aí de corpo e alma. E convidem vovós, como ela disse, papais, titia, todos, né? Para estarem conhecendo um pouquinho de disciplina positiva e se encantando com a doutora Ju. Convidar todos a virem seguindo o site da doutora Ju, o Insta, ela tem postado muitos vídeos e isso cada vez mais vai nos ajudando. Doutora Ju, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a Palavra você, Vânia. gratidão. Te Obrigada. encontro pessoalmente em junho, no Congresso de Mami Bem. Em julho, se Deus quiser, na capital dos fogos de artifício. Tem medo não, né, Tia Ju? De jeito nenhum. Adoro. Ah, é? Então tá É. bom, vamos programar uma aqui, eu sei que é de dia. Aham. Mas, pessoal, muito obrigada. A live estará salva aqui no Insta. Doutora Ju, beijos, com Deus, Beijo, boa noite. gente. Beijo, boa noite para vocês. Vamos fazer um exercício hoje? Todo mundo escrever um bilhetinho para o filho e colocar debaixo do travesseiro para eles encontrarem amanhã, tá? Se for filho pequeno, faz um desenho fofo, um coraçãozinho. Se for filho maior, escreva um bilhetinho. E se for adolescente, escreve: eu te amo do jeito que você é. E vocês vão se surpreender com o resultado. Um beijo.